gravando. Então, olha só. Para vocês entenderem um pouco melhor aí essa questão de meiose e de mitose, né? Então, a meiose, então eu tenho aqui uma célula, tá? Meiose acontece na produção de gameta. Então, eu vou ter uma célula que a gente dá o nome de 2N, tá? Essa célula, ela vai se dividir, tá? Então, ela vai se dividir em duas células. Cada uma dessas células vai ter aqui uma quantidade de material genético. E cada uma dessas células aqui vai se dividir. Então, o que acontece? Tenho 2N, ela vai se multiplicar, vai virar 4N. Esse 4N vai ser dividido em 2N e 2N. E cada uma dessas 2N vai se dividir novamente e vai formar N, 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 N. Tudo bem? Então, primeiro, ela vai se multiplicar, ela vai duplicar o material genético dela. Se você olhar aqui, ó, o material genético está duplicado. Vai se dividir, então aqui ela vira 4N, aqui ela vai virar 2N, 2N para cá, e cada uma dessa 2N vai se dividir em N. Então, vai virar aqui células com metade do DNA. Então, vamos fazer de conta que essa célula aqui é uma célula humana. 46 cromossomos eu tenho aqui, ok? Aqui, esses 46 vai ser multiplicado por 2. Então, 46 vezes 2 vira 92 cromossomos, correto? Esses 92 cromossomos, ele vai ser dividido novamente, vai se transformar aqui em 46 cromossomos e 46 cromossomos. E aí, essas duas células aqui vão se dividir novamente, formando 4 células, cada uma com 23 cromossomos. Então, aqui, 23 mais 23 vai dar o 46 que eu tinha aqui. 23 com 23 vai formar o 46 que eu tinha aqui. Essas células aqui nós chamamos de células haploides, tá? Porque elas têm metade da quantidade aí de cromossomos. Então, isso aqui é formação de gametas, tá? Então, formação de óvulo, formação de espermatozoide. É desse jeito que acontece. As outras células do nosso corpo, né? As células que vão rejuvenescer a nossa cutis, por exemplo, as células dos nossos lindos cabelos, vai sofrer um processo de mitose, onde eu tenho aqui uma célula 2N, aqui ela vai ser multiplicada e aqui ela vai ser dividida, tá? Então, aqui eu tenho 46 cromossomos. Faz de conta que eu estou falando de uma célula aqui do meu rostinho. 46 cromossomos. Ela vai se multiplicar, tá? Ó, vai multiplicar o material genético. Esse material genético, então, vai ter 92 cromossomos. Que dividido por 2 vai ter duas células, né? Duas células com 46 cromossomos, tá? No caso aqui, essas células nós chamamos de células diploides. Então, célula diploide possui 46 cromossomos. Célula haploide possui 23 cromossomos e são gametas. Essa aqui são todas as outras células. Essa daqui, gametas. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Yes. Sim? Ok. Eu vou voltar para a apostila, tá? Vamos lá, voltando para a apostila. Olha, chegamos num lindo lugar maravilhoso. Atividades. Só que eu não vou utilizar a minha apostila, não.
Porque aí não tem a menor graça, né? Ou tem graça usar a minha apostila? Ah, volume 3. Cadê o volume 3 de vocês? Livro do aluno. Fala, professora, como você é ruim, não deixa a gente copiar a lição. Vocês acham que... Não, né? Eu sou super boazinha, né? Então vamos lá, vamos ver o que vocês entenderam aqui. Agora sim, hein? Primeira atividade. Complete as frases abaixo que fazem referência à reprodução assexuada do depois, por meio de desenhos, represente essas formas de reprodução. Então, primeiro, um organismo unicelular como as bactérias e certas algas podem se dividir em dois geneticamente iguais. É o processo da... Qual é esse processo? Eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo achar aqui o chat. Não, ele não está abrindo. O que escreveram? O Henry escreveu sim. Sim, o quê? Não sei, ele só falou sim. Então, sim não é resposta de nada, né? Tem que dizer qual o processo. E não é processo nenhum. E aí? Qual é o processo aí que as bactérias fazem para se dividir? Verônica colocou que é assexuada. Não, não é assexuada, não. Ó, vocês não estão prestando atenção. Complete as frases abaixo que fazem referência à reprodução assexuada. Então, os dois quadrinhos têm reprodução assexuada. Aqui é reprodução assexuada e aqui também. Esse aqui é reprodução assexuada das bactérias. Como é que elas se dividem? Como é que elas se reproduzem? Mas olha lá na apostila. Por divisão simples? Divisão simples, muito bem. Se você fica esperando eu dar a resposta, eu não vou dar a resposta, não. Vocês têm que fazer. Estou aqui para ajudar. E aí depois vocês vão fazer nesse espaço aqui o desenho, tá? Copia lá o desenho de como é a divisão simples. Alguns organismos, como as hidras, podem se reproduzir assexuadamente por... Como é que as hidras se reproduzem? Muito bem, Felipe. Brotamento. Pessoal, quando os colegas escreverem no chat, vocês leem para mim, tá? Eu só consigo, o chat só aparece para mim quando alguém entra no grupo. E aí, quando eu clico aqui de novo, aí desaparece e eu não consigo ver o que está escrito no chat. Porque ele some e eu não sei onde ele vai parar. Ok? Então, vamos lá. 2. Complete o quadro a seguir com as características gerais que diferenciam a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Características. Qual o número de indivíduos envolvidos na reprodução assexuada? Um só. Só um. E na sexuada? Dois. Dois. Muito bom.
Há variabilidade genética? Quase nenhuma. Na assexuada, tem variabilidade genética? Não. Não, Quase nenhuma. não tem. Não é quase nenhuma, não tem. Na sexuada, tem Quase nenhuma. variabilidade genética? Sim. Sim. Júlia, deixa eu te explicar. O que significa variabilidade genética? Se tem alguma mudança na característica genética. No caso da reprodução assexuada, você não tem nenhuma mudança na característica genética, ela é idêntica, tá bom? Então, não existe variabilidade, não tem nenhuma modificação, ok? Eu sei. Não fui eu que respondi, mais ou Quem, menos. então, quem respondeu? Foi a Verônica. Ah, Tá escrito aqui, quase nenhuma. não, na verdade, não existe variabilidade genética, não tem. Ocorre nos seres humanos reprodução assexuada? Não. 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 E assexuada? Sim. Sim. Sim, muito bom. É muito comum em bactérias? Sim. Sim, o quê? Não. Assexuada? Assexuada. E assexuada é comum? Não. 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 Ocorre esta forma de reprodução em plantas? As partes das plantas podem dar origem a novos indivíduos? É uma palavra só. Só uma palavra? Uhum. É uma na assexuada e uma na sexuada. Hum. Nossa, mãe, tá pegando você, meu? Aqui, ó. Nas plantas, pode ser assexuada, por multiplicação vegetativa, certo? Que é igualzinho o brotamento, mesma coisa. E a reprodução sexuada nas plantas, né? Então, aqui a gente pode dizer que ela acontece por meio aqui da produção de grão de pólenes. Podem colocar como polinização, tá? Que já envolve aí todo esse processo. Então, aqui é sexuada a multiplicação vegetativa e sexuada vocês podem colocar polinização. Pronto, podemos seguir? Sim. Henry, qual que é? Eu não sei o que você está falando, meu bem. Se você não for mais específico, eu não posso te ajudar. Mas você conseguiu, tá conseguindo acompanhar, responder o quadro? Então não é nada, não deixa. Não deixa nada, a gente vai ter que responder tudo certinho. Então, presta atenção, Henry. Volta lá desde o comecinho. Característica. Vai pegar com alguém depois? Então, se você quiser, você assiste o vídeo novamente, que vai estar lá explicadinho, tá? Então, como ocorre essa forma de reprodução em animais? Assexuada. Como ocorre em animais a reprodução assexuada? Pode ocorrer por partenogênese, lembra?
Algumas espécies de aves, de répteis, pode ocorrer por partenogênese. E a sexuada? Fecundação interna? Fecundação interna, muito bem. Vamos lá? Então, só para conferir aí como é que ficou. Então, qual o número de indivíduos envolvidos? 1 e 2. A variabilidade genética? Não e sim. Ocorre nos seres humanos? Não e sim. É muito comum em bactérias. Assexuada, sexuada não. Então, seria sim e não. Como ocorre essa forma de reprodução em plantas? Então, assexuada multiplicação vegetativa, assexuada polinização. Como ocorre a forma de reprodução em animais? Partenogênese, assexuada e interna sexuada. 3. Considere que as formas representadas abaixo ilustram esquematicamente. Pessoal, Eu tenho, microfone. vocês não. Carlos Eduardo, se contenha, por gentileza, que você atrapalha a gravação da aula. Considere as formas representadas abaixo ilustram esquematicamente 2 tipos de reprodução. Indique o nome do tipo de reprodução esquematizado e se é um exemplo de reprodução sexuada ou assexuada. Então, no primeiro, o que eu tenho? Qual é o nome do processo? Vamos lá, João, não vi você falar até agora. Vamos lá, gente. Se continuar assim, a gente não termina essa apostila ainda. Eu não entendi essa pergunta, essa questão. Considere que as formas representadas abaixo ilustram esquematicamente 2 tipos de reprodução. Indique o nome do tipo de reprodução esquematizado e se é um exemplo de reprodução sexuada ou assexuada. Então, no primeiro, eu tenho um retângulo, dele vai sair 2 retângulos. No de baixo, eu tenho uma bolinha com uma protuberância, né? E depois tem uma bola grande e uma bolinha pequena. Então, qual seria o nome do processo de cada um desses 2 esquemas? A primeira divisão simples? Divisão simples, muito bem. Qual é o tipo de reprodução? Assexuada? Assexuada. E o de baixo? Brotamento? Brotamento. Qual é o tipo de reprodução? Assexuada? Assexuada, muito bem. Viu? Não é tão difícil assim. 4. Considerando as principais características da reprodução assexuada e da sexuada, relacione as colunas a seguir. Então, 1 para reprodução assexuada e 2 para reprodução sexuada. Envolve a participação de gametas. 1 ou 2? 2. 2. O ser gerado é igual ao ser que lhe deu origem. Quero ouvir a voz de outros colegas, eu estou só ouvindo a voz da...
resto ninguém está fazendo. 1, muito bem. As próximas você não responde, Júlia. Eu quero ver outros colegas, principalmente o João, que põe só o kkk aqui e não participa da aula. Ocorre com seres humanos. Tá. 2. Não sei, 2, pera. muito bem. 2, está correto. Envolve o processo de fecundação. 2. 2, muito bem. É comum em bactérias. 1, muito bom. Ótimo. Vamos lá. O chat já sumiu de novo. Já temos bastante tempo. Vida humana, transformações e permanências. Nós já vimos aí que, a partir da fecundação do óvulo, a gente tem o zigoto. O zigoto vai sofrer divisões para transformar no embrião, que vai se transformar num feto, e que todo esse processo aí de desenvolvimento do feto levam 40 semanas, ou 9 meses, né? E aí você tem aqui a representação da criança, do adolescente, os adultos e os idosos, tá? Então, a gente tem aqui todas as fases que compreendem aí a vida humana. Então, infância. Segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância ela vai de 0 até 12 anos de idade. Então, eles dividem aí mais ou menos em primeira infância, que é até os 7 anos, e até dos 7 aos 12 a segunda infância, tá? Por quê? Do 0 aos 7 anos, você tem um período de desenvolvimento aí da criança, de maturidade, Picadura. de imunidade, né? Acontece aí vários processos de desenvolvimento, e na segunda infância você vai ter aí outros desenvolvimentos, é onde a criança começa aí a crescer, a se tornar adulto, né? Então, olha só, até os 3 anos de idade, o cérebro atingirá 80% do seu tamanho quando adulto. Então, até os 7 anos de idade, então a criança tem todo o processo aí de desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso, sistema imunológico, né, sistema endócrino, é um monte de coisa aí que vai passando. A criança vai aprender a andar, vai aprender a falar, né, vai aprender a reconhecer as pessoas que ela convive. Na segunda infância, ela já aprendeu isso, então ela vai começar aí desenvolver outras características, outros conhecimentos. Na adolescência, que é a fase que vocês se encontram, né? Que vai aí dos 12 anos aos 18 anos. Que é a fase que a gente chama fase de aborrecência, porque alguns adolescentes aborrecem demais. Por que a gente fala que é a fase da aborrecência? Porque aborrece. Porque é uma fase em que vocês estão deixando de ser crianças para se tornar adultos. Só que vai ter aqueles momentos que você fala assim, vou jogar bola, você não é mais criança. Mãe, posso ir no cinema? Você ainda não é adulto, mas eu sou o quê? Adolescente. Você está no meio do processo. Você já não é mais criança e você ainda não é adulto. Então, tem coisas de criança que, se você quiser fazer, porque você ainda pode, você acaba sendo ridicularizado, porque você não é mais criança. Mas aí você vai ter coisas que você quer fazer que um adulto faz, mas você não pode porque você ainda não é adulto, né? E o que faz, né? Senta e chora. Né? Não senta e chora. A gente tenta ver qual o melhor caminho para levar uma vida aí mais equilibrada, mais tranquila. O período da adolescência é o período que os adolescentes mais sofrem. Por quê? São muitas as mudanças que ocorrem no corpo
e principalmente mudanças que ocorrem hormonais. E são esses hormônios bagunçados durante essa fase que deixam os adolescentes, vai da euforia para o choro convulsivo em questão de minutos, né? Uma hora tá feliz da vida, dali a pouco não olha para mim que eu te odeio. E para os pais também é uma fase bastante difícil de entender, de compreender, de lidar, porque além dessas mudanças todas, a gente tem a influência do meio em que se vive, né? A minha época de adolescente é muito diferente da época de vocês agora, que também foi diferente da época da minha filha, foi diferente da época dos meus pais, por exemplo, né? Então, cada época diferente. Por quê? São tecnologias diferentes. Na época dos meus pais, não existiam as tecnologias que existiam na minha época. O que existia na minha época já é extremamente ultrapassado para a época de vocês. Vocês têm uma tecnologia em mãos que a minha filha ainda não tinha, mas ela está mais dentro de vocês, porque ela está começando a vida adulta dela, né? Ela vai completar 21 anos, ainda é jovem, né? Mas ela pegou muita coisa aí dessa tecnologia que vocês têm. Pareceu aqui que minha conexão está um pouco instável, mas eu acho que na gravação não vai ter problema. Então, assim, a adolescência é um período difícil de ser enfrentado, né? É a época que o rosto se enche de espinha, é a época em que começa a desenvolver os seios nas meninas, os meninos começam a ter o engrossamento da voz, surgem os pelos no corpo, na região pubiana, nas axilas, né? Enfim, né? Acontece milhares de mudanças no corpo. Então, aproveitem essas aulas que a gente vai estar falando a partir de hoje, né, sobre adolescente, para tirar as dúvidas que vocês têm do momento que vocês estão vivendo, sobre a adolescência, sobre as transformações do corpo. Uma menina de 12 anos pode engravidar? Se ela já tiver tido a primeira menstruação, que é chamada de menarca, pode sim. O menino com Ô, 12 professora, pode engravidar uma menina? Pode. Fala, meu anjo. por que a gente, mesmo que não tenha feito relações sexuais, tem que fazer o ultrassom? A ultrassonografia, digamos que a ultrassonografia é um meio para investigar, por exemplo, assim, E eu não fiz isso aí, não. por exemplo, você Travou, tá, professora. tá. Por exemplo, você tem muitas dores durante o período de menstruação, uma cólica assim que não passa com nada, fluxo muito extenso. A melhor maneira do médico avaliar, ver se você tem, por exemplo, ovário policístico, alguma coisa no útero, é por meio desse exame, da ultrassonografia, tá? Então, ele vai avaliar. Se o seu útero, por exemplo, tiver um tamanho maior do que ele deveria, é um sinal de alerta para o médico, para pedir exames mais específicos. Por exemplo, no ovário policístico, ele vai aparecer um tamanho um pouco aumentado, vai aparecer deformidades no ovário quando você faz o exame da ultrassonografia. Então, é assim que o médico consegue avaliar se você tem algum problema mais sério ou não. Por isso, a gente faz exame de ultrassonografia. Entendeu? Ah, entendi, obrigada. O que mais? 9 minutos de perguntas. Os meninos também podem perguntar. Quem estiver fazendo alguma coisa no chat, por gentileza, alguém leia para mim, por favor. O chat tá parado. O chat está parado? Ótimo. Tá. Se quiserem mandar a pergunta para mim no privado,
Pode mandar. Eu não vou falar quem que mandou a pergunta. Eu só leio a pergunta e explico. Mandar no WhatsApp? Isso, manda pelo WhatsApp a pergunta. Eu sei que vocês têm um monte de pergunta para fazer, mas tem vergonha de falar na frente dos colegas. Então, manda no privado, que eu leio a pergunta e explico. Pode, Henry, pode mandar. A idade correta para ter a menarca, né, que é a primeira menstruação. A menarca, ela pode ocorrer aí entre os 10 e 12 anos de idade. Hoje em dia, às vezes, tem algumas meninas que com 8 anos já tem a primeira menstruação. Por quê? Devido ao tipo de alimentação, os alimentos hoje em dia, principalmente os industrializados, possuem uma grande quantidade de hormônio. E esse excesso de hormônio dos alimentos, eles ajudam a acelerar o processo de menstruação. Então, a menina acaba menstruando mais cedo, tá? Hoje em dia, até que tá normal a menina menstruar por volta de 10, 11 anos, tá? Por conta dessa questão e por conta do... não parece, mas o tipo de desenho, novela que assiste, filme que assiste, que tem um apelo, um conteúdo aí que é meio disfarçado, mas tem, então isso também estimula aí a produção hormonal e faz com que a menina acabe menstruando mais cedo. Bom? Isso está Ô, professora. Calma aí, calma, que eu vou ler a outra pergunta, depois eu volto. Ah, tá. Qual a idade que começa a desenvolver aí o desejo pela masturbação? Geralmente é quando você começa aí o processo aí da puberdade, né? Por volta dos 12 anos, porque a menina às vezes menstrua aos 10 anos, mas todo o desenvolvimento de puberdade, de libido, de desejo sexual é por volta dos 12 anos de idade, tá? Então, a masturbação, tanto do menino, do masculina, quanto a feminina, ela vai começar esse desejo de se tocar, de se conhecer, a partir por volta aí dos 12 anos de idade, tá bom? Posso perguntar agora, professora? Bom, tamanho de pênis para um adolescente. Geralmente, o pênis masculino, ele vai ter um tamanho aí em torno, acho que de 15 a 17 centímetros. É mais ou menos por aí, tá? Tanto faz no... por quê? Você chega nos 12 anos, que começa a ter toda aquela produção de hormônio que vai modificando o corpo, você vai ter aí um aumento no tamanho da bolsa escrotal, né? Para acomodar melhor o testículo, e você vai ter um pouquinho aí, um aumento no tamanho do pênis, mas ele vai chegar então, em torno de 15, no máximo aí uns 17 centímetros, mas é em torno de 15 centímetros, tá? Quanto tempo isso leva para acontecer, eu não sei dizer, tá bom? Agora pode perguntar aí. Alguém ia me falar? Oi? Por que as mulheres ficam enjoadas quando engravidam? Porque o bebezinho que tá lá, aquele grãozinho que tá lá, no comecinho você não sente. O enjoo vai começar a partir dos primeiros 30 dias, 40 dias. O seu corpo começa a entender que tem um corpo estranho dentro do seu corpo. E ele vai querer jogar esse corpo fora, tá? Por isso que a gente tem muito enjoo, porque você tá mexendo com os hormônios do seu corpo. Você, é claro, não vai expulsar, a não ser que você tenha algum probleminha, né? E aí você tem aí o aborto espontâneo. Mas, normalmente, você vai acabar produzindo outros hormônios que vai fazer com que o seu corpo entenda,
Parou a atividade, agora vamos concentrar aí. É um bebezinho, vamos lá alimentar tudo. Então, é por isso que sente aí muito enjoo. Está assim, viu? Quem está me falando aí, fez a pergunta aí do tamanho do pênis, está assim, pode ficar tranquilo, tá bom? Não se preocupe. Arquivo confidencial. Vocês estão curiosas para saber, né? Não vou falar, não. Particularidades minha e do aluno que pôs aqui. Quem mais que vocês querem saber? Aproveita que vocês têm mais 3 minutos só. Pode continuar mandando aqui no Zap que eu respondo. Prof, pode sair da live já? Eu ia responder uma pergunta que tem aqui. É normal a menstruação acontecer demorada, né? Tipo, demorar para a garota menstruar? Pode acontecer sim. Algumas meninas, algumas mulheres, às vezes vão menstruar lá por volta dos 14, 15 anos, tá? Normalmente, o ideal, geralmente, é por volta dos 12. Algumas menstruam antes, né? A minha filha, por exemplo, menstruou com 11 anos, tive minha primeira menstruação com 12, minha irmã caçula teve com 11 também, a minha irmã mais velha teve com 14, a minha mãe teve a primeira menstruação aos 18 anos de idade, né? Então, isso varia muito de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, dos estímulos que ela teve durante a vida, tá? Então, não se preocupe. Vamos ver aqui, mais duas aqui. Tem idade certa para ter relação sexual? Bom, aconselha-se após os 18 anos, por conta do risco de gravidez, né? Porque na adolescência o útero ainda está em processo de amadurecimento, né? Não é que ele está formando, ele está amadurecendo, tá? Então, é um processo demorado. Uma garota, por exemplo, de 11 anos, que fica grávida, ela corre um sério risco de vida, né? Então, é considerada aí uma gravidez de risco. Durante toda a adolescência, a gravidez é considerada de alto risco, né? Mas se você estiver disposta, seu parceiro estiver disposto, você quer muito, né? Não tem problema nenhum, mas tem que ter o uso de camisinha, tem que ter o uso de métodos contraceptivos seguros para evitar uma gravidez precoce, né? Mas não é aconselhado aí iniciar atividade sexual aí antes dos 18 anos, embora muitos iniciam, né? Tem mais uma aqui. Quando a mulher está grávida, ela pode ter relação sexual? Pode, normalmente. Se ela não estiver sentindo dor, não tiver nenhum problema, se a gravidez dela estiver normal, ela pode sim, sem problemas, tá? Talvez eu não consiga responder mais nenhuma, tá? Mas eu respondo aqui no particular depois, ok? Porque já está encerrando. Vou até parar aqui o slide. Vou parar